Saúdo a todos com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, né? Porque já estamos sentindo a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Neste momento eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesta noite, juntamente com todos, para engrandecer o nome do Senhor. E agradeço também o convite, missionária. E é um desafio, mas sei que Deus está no controle. E eu já falei para Deus que eu vou deixar de ser medrosa, glória a Deus, e deixar de estar rejeitando as oportunidades, porque as oportunidades, elas aparecem e depois elas desaparecem. E nós temos que aproveitar as oportunidades para falar desse grande Deus, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é grande, o quanto Ele tem feito em nossas vidas, aleluia. E hoje, como é voltado para a oração, aleluia, é coisa que muita gente não gosta de fazer, outros não entendem o que é oração, o que é estar na presença de Deus, aleluia. Neste momento eu convido a todos para nós abrirmos nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, aleluia, Jesus. Capítulo 5, e o versículo 17, o versículo 17. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 17. Aleluia, Jesus. Amém. Está escrito: orai sem cessar. Vamos repetir? Orai sem cessar. Mais uma vez. Orai. Louvado seja Deus. E sobre este versículo, orai sem cessar, eu trouxe alguns tipos de oração, porque a palavra está dizendo para nós orar sem cessar, e sem cessar é orar em todo o tempo, é orar em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as necessidades, nas alegrias, nas tristezas. Então eu trouxe aqui 6 tipos de oração. Às vezes nós estamos orando e nós faltamos palavras, e muitas vezes nós dissemos que não sabemos orar. E aí, para orar 1 hora e meia, que algum tempos atrás era assim, as orações não eram 5 minutos. A oração não era 10 minutos, a oração era 1 hora, 2 horas, 3 horas, de rosto no pó, orando sem cessar. E não faltava palavras para orar, não faltava palavra. Lembro-me do círculo de oração, que as irmãs oravam e não faltava a palavra de oração, e oravam em voz alta. A sexta-feira, o trabalho de oração era um trabalho que muitas pessoas gostavam de orar. Quando falava é um culto de oração. E hoje nós estamos vendo que a sexta-feira
Muitas vezes precisam estar fazendo alguma coisa para que apareça algum irmão para orar. Mas Jesus nos ensinou a orar em todo o tempo, em todos os momentos. E neste momento eu trago aqui 6 tipos de oração. A primeira oração, ela chama confissão. É aquela oração onde nós confessamos ao Senhor. Aleluia. Vamos ler o Salmo. Alguma das irmãs ou qualquer irmão pode nos ajudar. Salmo 32 e o versículo 5. Salmo 32 e o versículo 5. Quem achar primeiro pode se manifestar. Chama-se a oração de confissão. É uma oração, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então aqui o salmista, ele está confessando ao Senhor o seu pecado, a sua transgressão. E muitas vezes nós nos ajoelhamos e achamos que somos santos, né? Não temos nenhum pecado, mas a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, esse é mentiroso. Então é uma das nossas primeiras orações quando entramos na presença do Senhor, é confessar o nosso pecado, porque todos os dias nós pecamos. Salmista, que era um homem segundo o coração de Deus, ele entrava na presença do Senhor confessando os seus pecados, porque ele não se achava digno de entrar na presença do Senhor, e ali logo ele pedia perdão dos seus pecados. E também nós temos como exemplo de confessar o filho pródigo, quando ele fez a oração. Aleluia, glória a Deus. O filho pródigo, quando ele orou, ele disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o reconhecimento que o filho pródigo teve, pelo erro que ele cometeu. Ele se arrependeu, né? Ele confessou ali ao Senhor, ao seu pecado, o que ele tinha cometido perante o Senhor, perante os céus, e ali com o seu pai, por ter abandonado o seu pai, achando que o mundo era um lugar maravilhoso. E aí, temos aqui essa oração, que é uma oração de confissão. E ali o filho pródigo confessou ao Senhor que tinha pecado, né? Ele confessou. Vamos agora para a segunda oração, a oração de adoração. Quando entramos na presença do Senhor, nós temos que o adorar. Aleluia. E uma das pessoas mais adoradores que nós temos como exemplo é Davi. Davi, ele não cessava de orar. Aleluias. Vamos ler Salmos 116 e o versículo 1, 1 e 2. Aleluia, Jesus. Salmos 116, versículo 1 e 2. Louvado seja Deus. Aqui como Davi, ele adorou o Senhor na sua oração. Ele disse: eu amo o Senhor, aleluias.
Davi, ele tinha um coração grato, um coração agradecido ali, ele adorava ao Senhor. E ali ele entregava a sua alma, o seu coração ali ao Senhor em adoração. Davi, ele estava sempre adorando ao Senhor. Louvado seja Deus. É o maior exemplo de adoração, porque é um homem segundo o coração de Deus. E mediante o que Deus, quando criou o homem foi feito para adorar. Aleluia. O homem foi feito para adorar o Senhor. E Davi foi um dos maiores exemplos de adoração ao Senhor. Davi, ele estava sempre em constante adoração ao Senhor. Ele sempre louvava e adorava a Deus. Aleluia. A primeira oração foi a confissão. A segunda oração foi a adoração. E agora vamos para a terceira oração, que é gratidão. Aleluia. Falar em gratidão a Deus, ser grato a Deus pela vida, pelas misericórdias de Deus e por Ele ter nos escolhido. É uma palavra muito profunda, gratidão. Aleluia. Vamos ler o Salmo 92, versículo de 1 a 5. Ali o salmista vai falar de gratidão. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 92, versículo de 1 a 5. Glória a Deus. Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegrastes com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Aleluia. Como é bom, né? Ver aqui o salmista com o coração agradecido, com gratidão, louvando e adorando a este Deus, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. E falar em gratidão, nós temos vários exemplos, mas eu vou falar de um. Gratidão. Eu vou falar dos 10 leprosos. Os 10 leprosos. Ali naquele momento que Jesus fez o milagre e curou, Ele curou os 10 leprosos. Mas quem voltou com um coração agradecido? Quantos voltaram? Quantos voltaram? Apenas um voltou com um coração agradecido, para agradecer esse Deus que tudo pode e tudo vê. Quantas vezes em nossas vidas nós recebemos bênçãos, milagres, maravilhas, e nós nem damos testemunho para dizer o quanto nosso Deus é maravilhoso. O Senhor, Ele nos dá maravilha, bênção em nossas vidas, para que possamos contar e edificar a fé de outras pessoas. É o coração agradecido, é quando você conta a bênção, conta o tamanho que esse Deus que você serve é um Deus grande e poderoso. É o coração agradecido. Aleluia. E ali aquele homem voltou para agradecer ao Senhor. E ali, pelo aquele coração agradecido, ele conseguiu a salvação. Aleluia, glória a Deus. Então é oração de um coração de gratidão a Deus. Aleluia. A quarta oração é de intercessão. Aleluia. Intercessão é interceder. Louvado seja Deus. Vamos ler Efésios
6 e o versículo 18. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Intercessão. Orando em todo tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Qual foi a última pronúncia? Por todos os? Por todos os? Nós temos que orar em todo o tempo, por todas as pessoas. A Bíblia diz que nós temos que orar até pelos nossos inimigos. Se nós não conseguirmos orar pelos nossos inimigos, é porque nós não conseguimos perdoar. E sem o perdão, ninguém jamais verá Deus. Então nós temos que interceder. Mas muita gente diz assim: fulano não tem jeito. Não desista de interceder porque tem jeito. Porque este Deus, Ele é tão poderoso que somente Ele tem o poder de transformar, de libertar, de salvar, de curar. Somente este Deus, aleluias. E o maior exemplo de intercessão é Jesus. Se nós formos meditar na palavra do Senhor, é o maior exemplo de intercessão. Ali naquele momento que ele estava ali na cruz, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Jesus estava intercedendo por mim e por você. Jesus estava intercedendo por um pecador, pelo mundo, pelos pecadores. Ali ele estava intercedendo por nós e dizendo: Pai, aleluia, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Assim como o salmista diz que devemos orar por todos os santos e devemos orar sem cessar. Devemos orar em todo o tempo. Aleluia. Aqui é a oração da intercessão, que foi o maior exemplo, Jesus Cristo. Aleluia. O quinto, a oração da petição. A oração da petição, ela é uma oração diferente. É um pedido de socorro. É um pedido de misericórdia. Às vezes nós estamos em aflições e nós fazemos o quê? Pedimos socorro. Aleluia. Vamos ler o Salmo 54 e o verso de 1 a 4. Aleluia. Salmos 54, versículo de 1 a 4. Louvado seja Deus. É uma oração de petição. Salve-me, ó Deus, pelo teu nome e fazei-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque os estrangeiros se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Eles não têm posto Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Aleluia. O salmista ali, ele estava em aflição. E ele pediu socorro ao Senhor. Louvado seja Deus. E aqui nós vamos dar um exemplo do cego de Jericó. Aleluia, Jesus. Quando ele pedia socorro,
Quando aquele cego gritava pedindo compaixão de Jesus, ele estava em oração, ele estava orando, e ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. A petição é isso, mas é um pedido sobre nossas vidas, quando nós estamos em aflição, quando nós estamos mesmo em desespero, aí nós viemos ao Senhor com a petição: Senhor, nos socorre, tem misericórdia de nós, somos falhos, somos fracos, Senhor, mas tem misericórdia de nós. É um pedido de socorro, de misericórdia. Quero dizer para vocês sobre essa petição, pedido de misericórdia. Quando eu estava ali em Teresina, há 30 anos atrás, e eu pedi, todo mundo já tinha me condenado, mas eu sabia em quem eu tinha crido. Eu estava desamparada, mas o Senhor era o meu amparo. Aleluia. Eu era nova convertida, mas eu sabia em quem eu tinha crido. Aleluia. E ali nos momentos de aflições, eu dizia: Senhor, o Senhor não me leve enquanto tudo isso não for revelado. Enquanto tudo isso, Senhor, não for revelado. Senhor, foi Tu que me escolheu, foi Tu que me chamou, e eu não sou isso que o povo diz. Eu não sou endemoniada, eu não sou prostituta, eu não sou o que o povo fala, Senhor. E ali eu comecei a clamar ao Senhor, e o Senhor se revelou para os médicos e descobriram o que eu tinha. Aleluia. Este é um Deus grande e tremendo. Ele não te desampara um só momento da tua vida, porque nós sabemos em quem temos crido. Aleluia. Esse Deus é poderoso, e ali no pedido de socorro Ele ouviu. Aleluia, glória a Deus. Após alguns anos, eu fiquei doente novamente. Aí eu ali em Teresina, na fila do SUS, há mais de 30 dias esperando. E eu tinha vindo de Manaus só arquejando, só esperando o último suspiro. Mas o dono da vida, aleluia, é este Deus Todo-Poderoso. E o poder da oração, irmãos, aleluia. Então ali eu disse: Senhor, eu arrumei a minha mala e disse: amanhã eu vou morrer em casa. Irmãos, não é fácil estar nas casas alheias, ainda mais doente, sem poder fazer nada. E eu falei para o Senhor uma petição, um pedido de socorro. Eu disse: Senhor, amanhã eu vou para a minha casa, e eu vou morrer na minha casa, no meu lar. Aleluia. Irmãos, eu falei para o Senhor. Quando foi à meia-noite, o hospital ligou e mandou que eu fosse dormir no hospital para ser operada no dia seguinte. Aleluia. Aleluia. Esse Deus é vivo e poderoso. Ele ouve a tua oração, Ele ouve a tua petição. Aleluia. Quando pedimos socorro, é eu e Ele, é você e Ele. Aleluia. Esse Deus é poderoso. Glória a Deus. Foi o quinto, foi a oração de petição.
E nós temos o sexto, a oração de arrependimento. É uma oração, irmãos, que não é fácil. A oração de arrependimento. Aleluia. Vamos ler 2 Crônicas 33 e o versículo 12. O versículo 12 e o versículo 13. 2 versículos. O 12 e o 13. Aleluia, Jesus. 2 Crônicas 33, versículo 12 e o 13. Aleluia, Jesus. Versículo 12. Então ele, angustiado, orou fervorosamente ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se perante o Deus de seus pais. E ele orou a Deus, se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém e ao reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aleluia. A oração de arrependimento. Quem era Manassés? Um rei perverso que não adorava a Deus, que tinha sido levado para a Babilônia cativo. E eu vou ler bem aqui 2 versículos que nos fala aqui como Manassés foi levado para a Babilônia cativo. Assim o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, o amarraram com correntes e o levaram para a Babilônia. Olha só a situação que estava Manassés. Uma situação triste e precária. Irmãos, aqui é exemplo para nós. Se nós nos arrependermos do pecado, de qualquer coisa, o Senhor nos perdoa. Aleluia. Tem pessoas que ele peca e acha que não é pecado, que não precisa de arrependimento. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós temos que nos arrepender para que possamos ser perdoados. E ali, Manassés fez aquela oração, a oração de arrependimento. Então ele, angustiado, orou fervorosamente ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Irmãos, ele orou tão arrependido, tão humilde, que ele reconheceu que ele estava em pecado, que ele estava errado. E ali ele continuou orando, e orou, e Deus aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aleluia. Muitas vezes pessoas duvidam desse Deus Todo-Poderoso. Mas esse Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Ele é grandioso. Ele é poderoso. Aleluia. Irmãos, e nunca diga para alguém que não tem jeito. Porque quem éramos nós? Perdidos. Lá no Salmo 40, Davi diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
é paciência. Tudo tem o tempo de Deus. Orai sem cessar. Não desista de orar, mas orai em todo o tempo. Se nós não temos palavra para orar, temos a oração da confissão, que podemos confessar ao Senhor as nossas falhas, nossos defeitos, como somos pequenos e como somos pó. Aleluia. Temos a oração da adoração, a qual devemos passar horas e horas adorando a este Deus, por todas as maravilhas que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. Aleluia, Jesus. Nós temos a oração da gratidão. Irmãos, nós temos tantas coisas para agradecer a Deus, para ser grato a este Deus. Aleluia. Só em você ter vencido a pandemia, irmãos. Aleluia, esse Deus é maravilhoso. Devemos ser gratos a este grande Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Intercessão, irmãos, vamos interceder uns pelos outros, interceder por aqueles que ainda estão perdidos. A gente estava fazendo a visita ontem, e aí a gente conversando lá com o moço, e ele, irmãos, ele não queria Jesus, assim, ele disse que tem Deus, mas confessar como Salvador, irmãos, e ele guarda uma mágoa desde a infância. Por isso que a vida do crente tem que ser espelho. Às vezes fazemos coisas que achamos que não estamos ofendendo ninguém, né? Ele disse que quando era criança, ele estava brincando com um filho de crente. E aí, quando a mãe daquela criança chegou ali, irmão, disse que escrachou com ele, dizendo que ele não valia nada, que ele era perdido, que não era exemplo para o filho dela. E aí, este homem ainda hoje guarda, irmãos, essa mágoa no coração dessa irmã que falou certas coisas. Então, nós devemos vigiar e orar. A sua palavra diz vigiai e orai, né? Vigiai e orai. Então nós temos que vigiar também com as nossas atitudes, com as palavras, em todo o nosso... E temos a petição, né? E temos o arrependimento. Que Deus continue abençoando a cada um em nome de Jesus. Amém.